Oi, eu sou a Lécia. Meu caminho vem desde lá da infância, desde pequenininha. Acho que eu senti que eu tinha um potencial de ajudar e cuidar das pessoas. Em muitos momentos eu me peguei com uma percepção de que tem algo de errado aqui e como é que a gente faz para fazer isso de uma forma diferente. E foi talvez nessa curiosidade de fazer diferente e no cuidar das pessoas que eu, em alguns momentos em que eu passei por doenças dentro da família e que eu vi a minha avó adoecendo e vindo a falecer, que eu me aproximei dentro da área da saúde e eu decidi me tornar médica. E foi uma trajetória difícil, foi uma trajetória muitas vezes desafiante, porque ela vem embutida dentro de conceitos às vezes muito rígidos, né, do que é ser médico, do que é cuidar. E eu me sinto muito agradecida por ter ampliado todos esses conceitos, esses formatos ao longo desses anos, né? Então eu estudei fora de São Paulo, fiz minha formação em Minas e foi um lugar super acolhedor e me ensinou a ser, com certeza, muito mais humana. E voltando para São Paulo, eu fiz as minhas especializações em clínica médica, depois na terapia intensiva, então tem um aprofundamento no cuidar de pacientes que estão passando por alguma situação crítica e com alguma doença, com gravidade e com muitos conflitos e muitas complicações. Por amar entender a mente do ser humano, eu me aprofundei no neurointensivismo, comecei a estudar psicologia e neuropsicologia e dentro desse cuidar, né, e dentro da proximidade do momento da morte, da finitude da vida, eu me aproximei dos cuidados paliativos. E eu busquei entender de que forma, no momento em que existe tanta dor e tanto sofrimento, a gente também consegue desenvolver um olhar de delicadeza, de beleza, de sutileza, de mansidão. E como tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo e como que a gente consegue sentir tudo isso ao mesmo tempo. Os cuidados paliativos abriram um mundo da comunicação, abriram um mundo da interação. Como eu construo a minha relação com um paciente, com a família, quando talvez nem toda notícia eu gostaria de dar, quando alguns aspectos são difíceis de serem ditos, quando a frustração ela pode acontecer porque a vida ela está tomando um rumo e ela está fugindo das expectativas iniciais, né? Então, dentro desse universo de conflitos, de desconforto, de dor, a comunicação ela surgiu como uma grande ferramenta e um grande instrumento que me possibilitou criar presença, conexão, amorosidade dentro de um espaço de ação, de presença, de respeito, de responsabilidades. Essa é um pouquinho da minha trajetória dentro da medicina e que abriu o espaço para que eu começasse a desenvolver essa segunda jornada da minha vida, que é o ensino em relação a como a gente cresce, se desenvolve como ser humano e como é que a gente aprende a se comunicar com o outro e como a gente aprende a desenvolver a nossa comunicação interna. Como é que eu crio habilidade, como eu refino, como eu amadureço o que acontece dentro de mim e como eu faço isso na interação com o outro. Foi desse desabrochar que a Cor nasceu, né? Pela demanda das situações que eu vivia constantemente dentro do hospital e vendo as pessoas brigando, discutindo, entrando em conflitos às vezes desnecessários, ou ao invés de construir momentos gentis, amorosos, generosos, elas escolhendo entrar ainda num momento, em contextos de muita competitividade, muita agressividade, muita violência. E poder criar um novo cenário, uma nova possibilidade para a área da saúde, para as relações humanas,
para grandes, né, grupos, para coletivos de empresas, instituições, fez com que a COR nascesse como uma possibilidade de um novo espaço e tempo dentro da vida das pessoas, em que o caminho das descobertas fosse sendo estimulado e que a gente compreendesse que isso não é algo que acontece em um único curso, em um único evento, mas que existe uma grande abertura para a vida, para uma nova trilha, um novo horizonte e uma nova consciência de como a gente escolhe viver a nossa vida.